Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Easy Lead Podcast, um podcast para advogados, né? Hoje a gente está com uma dinâmica um pouco diferente. Ao invés de falar sobre marketing digital, a gente vai falar um pouco mais sobre gestão para escritórios de advocacia. E hoje a gente está com um convidado super especial, né? E ao meu lado esquerdo aqui o Dr. Pioski Júnior para fazer esse bate-bola, né? Mais elaborado. E o nosso convidado é o Dr. Diego Menezes, né? Seja bem-vindo, doutor. É um prazer, tá? Ter você aqui como nosso convidado. Trouxe aqui um cheque simbólico, na verdade, de uma empresa que é parceira também da agência, que é a Ludovic, que nos disponibilizou algumas gravatas. Obrigado. Entregar primeiro aqui. Essa daqui pro Dr. César e Tá Dr. certo. Qualquer coisa tu reclama com ele se não chegar lá, hein? Tá certo. E, claro, para o Dr. Obrigado. Pioski Júnior. Rapaz, eu pensei que só o Diego fosse ganhar. Nada, todo mundo aqui. Ludovic é parceira nossa também. Também? Doutor Diego, primeira pergunta que eu queria trazer aqui em pauta é quando que o advogado ele começa a entender que ele precisa de gestão. Isso eu aplico não só ao advogado que ele já tem uma quantidade de processos razoáveis, que já tem uma quantidade de anos de carreira razoável, mas que aquele advogado está começando. Ele também precisa de gestão, é importante, né? Queria saber a sua opinião. Antes de responder a tua pergunta, eu queria primeiramente agradecer aí o teu convite, né? Finalmente deu certo. É verdade. Tá? A presença aí de Pioski Júnior, um querido amigo, dileto amigo, que eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. Então é uma honra estar aqui com vocês, pode ter certeza que nesse bate-papo aqui eu vou sair também com muita bagagem, tá? Mas vamos lá, respondendo aí a tua pergunta, e eu parto da seguinte premissa, na verdade do seguinte questionamento, que cada advogado, cada profissional, seja qual for a área, ele tem que se questionar. Você está pronto para receber aquele cliente que você sempre sonhou? Então você tem que fazer esse questionamento. Você está preparado para isso? Eu sonho com aquele determinado cliente, um determinado porte do meu negócio, da minha operação, da minha organização, mas você está pronto para isso? Então, quando vem a resposta, bom, eu não estou pronto, é o momento que você deve ligar aquela chave, eu preciso de gestão. Então, o que eu preciso fazer para estar pronto ou minimamente preparado para receber aquele cliente? Sabemos que isso é um processo que você vai desenvolvendo, degraus que vão sendo... que a gente vai subindo passo a passo, mas essa pergunta é essencial, porque essa pergunta vai te indicar se você precisa ou não de gestão. Perfeito. E na prática, assim, em relação a esse preparo, você fala sobre coordenação de time, né, sobre conhecimento técnico aplicado, um conjunto de coisas, quais seriam, assim, na prática? Vem um grande cliente, o que o advogado ele precisa estar preparado? Quando a gente fala de gestão, acho que é preciso a gente também, assim, no viés prático, entender que desde o dia que a gente aprimora a nossa cognição, a gente já exerce gestão de alguma coisa. Vamos lá, a gente acorda, a gente já faz uma gestão do nosso tempo. Então a gente sabe exatamente que a gente vai acordar, a gente vai escovar os dentes, né? Vai tomar um banho, vai preparar o café, vai tomar um café, vai se deslocar a tal hora. Ou seja, isso é gestão de tempo. Tá? Então a gente já faz gestão todos os dias. Sendo empresário ou não, sendo advogado ou não, sendo um profissional da saúde ou não, nós já fazemos isso todos os dias. A gente planeja. Mas quando a gente traz para o viés da gestão, esse planejamento, ele muda um pouco a sua perspectiva. Porque esse planejamento, ele passa a ser um planejamento estratégico. Ele tem um objetivo específico. Então, aquele teu planejamento, ele tem um foco em alcançar um determinado resultado. Ele é mais elaborado. E quando a gente fala de planejamento estratégico, que isso vai estar dentro do escopo da gestão, dentre vários segmentos dentro de uma organização, a gente não pode esquecer de 4. Vamos lá, esses são os principais. Primeiro, financeiro. Tudo vai envolver recursos, perfeito? Vai envolver recursos de investimento, de reserva, conceitos de despesa, receita, custos, para você entender a rentabilidade, entender esses conceitos para melhor utilizar, perfeito? Processos e procedimentos, para você estabelecer procedimentos operacionais padrões, né? Para que você tenha sempre um resultado esperado. A gente, por exemplo, na aviação civil, né? As pessoas especializadas nessa área, eles costumam dizer que na aviação civil eles não trabalham com probabilidade, eles trabalham com certeza, né? E aí eles falam o seguinte, todo piloto quando ele entra na sua cabine, né, até antes, né, ele vai verificando todos os itens, né?
está funcionando isso, está funcionando aquilo, né? E até o alarme, caso não estiver funcionando, está funcionando, né? Então, regime de o máximo de certeza, né? No nosso caso, né, a gente está falando de aviação civil, né? Dei esse exemplo para figurar, o máximo de assertividade naquilo que a gente quer fazer. Para ter o máximo de assertividade, você tem que ter processos padronizados. Então, vamos lá. Financeiro, processos e procedimentos, né? Terceiro, pessoas, afinal de contas, né? Eu vou parafrasear aqui a frase do Simon Sinek, que ele diz: 100% dos teus clientes são pessoas, 100% dos teus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? E o quarto item, que é no planejamento estratégico, para você gerenciar tudo isso, mercado. Porque afinal de contas você vai inserir, a depender do teu segmento, no nosso caso aqui na advocacia, vai ser inserido no mercado jurídico. Você tem que entender, ter alguns diagnósticos, indicadores de como funciona o mercado. Dentro de mercado, inclui aí, por exemplo, o marketing, que ele vai conseguir te auxiliar, né, a te direcionar quem é o teu público-alvo, como você vai se comunicar com ele, como você vai reter esse público que você, né, conseguiu prospectar para sua organização, para o seu escritório. Então, esses são os 4 segmentos de um planejamento estratégico minimamente eficaz que você tem que gerenciar. E dentro do gerenciamento, da gestão, tem um mantra que ele não pode faltar, que é: o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Você tem que ter indicadores para tudo. E esse indicador, ele tem que te levar em uma direção que é a tua meta, o teu objetivo quando você traçou esse planejamento. Essa frase é de um grande administrador, né? O Peter Drucker. Peter Drucker. Legal. Diego, eu sou encantado quando eu ouço as pessoas falarem a respeito, com esse viés, com essa perspectiva de gestão que tu colocaste no início, sobre estar preparado ou não para aquele cliente, né? Ultimamente, e a minha pergunta é justamente, eu vou fazer aqui um contexto justamente para chegar na minha pergunta, né? Que tanto você quanto o César viveram uma advocacia mais, digamos assim, artesanal, passaram por esse processo de evolução mercadológica e hoje estão vivendo um mundo digital também dentro do escritório de vocês, né? Aquela advocacia que era mais advocacia de indicação. Sim. E hoje já estão vivendo um outro padrão de advocacia. Eu vou já chegar aonde eu quero chegar. Mas antes eu queria ressaltar aqui um contexto que eu também gosto muito de bater nessa tecla. A gente é bombardeado diariamente, sobretudo jovens advogados, sobre questão de prospecção, sobretudo na internet, né? E aí a gente vê as pessoas dizendo assim: mas eu quero ter 1000 clientes na minha carteira. Tá. Você está preparado psicologicamente para ter 1000 clientes na sua carteira? Essa é a primeira pergunta. Você vai ter braço para atender esses 1000 clientes? Porque não adianta tu ter 1000 clientes insatisfeitos. Perfeito. É melhor que tu tenha 5 satisfeitos do que 1000 insatisfeitos, né? Então, acho que esse ponto aí que tu colocaste da gestão é assim, primordial. Sobretudo para quem é jovem advogado, que é bombardeado diariamente com informação na internet de pessoas que prospectam muito. Eu conheço diversos advogados que hoje vendem mentoria, vendem curso, e inclusive eu falo muito dele porque é meu amigo pessoal, Rafael Mota. E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam para ele e dizem: Rafael, eu quero ter 1000 clientes como tu tem. Ele diz: tá, mas tu tá preparado para ter 1000 clientes? Porque é um preço a se pagar. Com certeza. Você tem que contratar pessoas, você tem que gerenciar pessoas, você tem que estabelecer os famosos POPs. Sim, procedimento operacional padrão. E muitas das vezes o jovem advogado ele quer ter os 1000 clientes, mas não quer passar por essa fase, né? E agora, já chegando na minha pergunta, eu lembro que uma das palestras que eu assisti do César, que é teu sócio, ele falou uma coisa que assim, virou uma chave na minha cabeça. Ele falou sobre a questão da transição no escritório de vocês. Que hoje vocês atendem bastante pessoas jurídicas, né? E eu achei muito interessante quando ele falou assim, ele disse: olha, primeiro as pessoas confiaram os CPFs delas pra gente. E depois elas sentiram segurança para confiar o CNPJ. Ou seja, isso dá uma ideia muito de transição. Considerando que vocês viveram uma advocacia mais, digamos assim... Eu vou colocar aqui entre aspas. Menos digital. Menos digital. E até falar uma coisa que talvez ia gerar um corte, ia gerar uma polêmica. Eu quero falar mais arcaica. Como foi sair dessa advocacia mais tradicional, que vocês foram ensinados a viver, e passar para essa advocacia que vocês têm que gerar mais valor agregado ao cliente? Nem sempre gerar valor agregado ao cliente é entregar uma sentença de procedência. Com certeza. Às vezes, gerar valor agregado ao cliente envolve muito mais do atendimento, da confiança, da disponibilidade. Então, assim, como foi passar dessa transição de uma advocacia mais tradicional para uma advocacia em que vocês... É necessário gerar mais valor agregado ao cliente de vocês? Como é que foi essa fase de transição? Eu gostei muito da tua contextualização, viu, Pioski? Porque eu acho que você foi muito preciso.
O primeiro ponto que a gente precisa, também vou fazer um contexto para te responder, é que com essa massificação, né, da oferta dos serviços jurídicos, né, potencializado pelos veículos digitais, né, que é muito positivo, muito positivo. Mas, e obviamente não é de agora, isso apenas se massificou, a gente também não pode fechar os olhos que de alguma forma, em alguns momentos, para chegar no viés que você falou sobre valor, né, o serviço jurídico ele pode, em alguns momentos, se tornar uma commodity, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Quando o nosso serviço ele se torna uma commodity, o que está ali vai estar em jogo não é mais o valor agregado, né? A competência, a qualificação investida, a disponibilidade, né? Aquela efetividade, aquela confiança, a credibilidade para com o cliente e com os outros entes envolvidos, e sim, tão somente o preço, né? Obviamente, quem se expõe numa rede social, né? Ele não vai explorar os seus vícios, as suas incapacidades, né? As suas fragilidades. Ele vai explorar, obviamente, o que ele tem de melhor. E algumas vezes ele explora até aquilo que ele nem tem, né? Então, esse exomarketing, esse marketing que a gente vende para o nosso público, né? Externo, ele precisa estar muito alinhado com o que de fato você faz no dia a dia. Porque senão a gente vai encontrar o que tu acabaste de falar. Como eu vou estar preparado? Quando a gente fala de preparação, não significa dizer que tu já tem que ter todo o material humano ali, que você tem que ter toda a estrutura física necessária. A gente sabe que isso custa muito dinheiro, né? Em alguns momentos você pode investir uma coisa a mais do que tu precisa. Eu acho que sempre você tem que estar um pouco a mais do que você está precisando naquele momento. Over delivery, né? Não pode estar no limite, tá? E eu digo isso porque eu já passei, né, por isso várias vezes. Mas, então, estar preparado, respondendo uma das tuas perguntas, estar preparado é você estar consciente do que precisa fazer caso consiga aquele cliente que você sempre sonhou. Ou, utilizando o teu exemplo, caso consiga prospectar 1000 clientes. Se amanhã bater na minha porta 1000 clientes, o que eu preciso fazer? No meu financeiro, preciso ter um bom planejamento, já bem estabelecido. Não é esse o objetivo? O planejamento é em torno do teu objetivo. Perfeito. Falei ainda há pouco para vocês. Meu objetivo não é ter 1000 clientes, a gente falou agora no teu exemplo. Então, o meu planejamento financeiro está voltado para esse objetivo. Né? 2, as pessoas, já tenho as pessoas chaves, para caso eu consiga esses 1000 clientes, eu já sei exatamente como eu vou fazer, quem eu vou chamar. Eu já tenho alinhavado algumas coisas com essas pessoas. Tá? Meus procedimentos operacionais estão já prontos, já estão rodando, se isso acontecer, tá? Então, o mercado, como eu vou, meu escritório ele vai mudar de viés, para chegar na tua pergunta dos CPFs, CNPJs, advocacia menos ou mais digital, ele já se mostra como um escritório, ou eu já me mostro, já me vendo como um advogado que atua com essa grandeza de clientes, com essa quantidade de clientes, porque isso é uma transição que o marketing nos ajuda muito, né? A mostrar a nossa transição, o que nós estamos fazendo. E aí vamos lá. E aí você falou como a gente fez para transacionar, né, de uma advocacia. Vamos utilizar esse termo aqui, né? Para não usar termos polêmicos, né? Menos digital, mais digital, vamos dizer assim. Primeiro a gente precisa falar a verdade aqui sempre, que nosso pensamento sobre gestão ele não nasceu quando a gente começou a advogar. Nem se falava nisso. Aliás, eu vou até fazer uma ressalva. Quando eu ainda estagiário, eu estagiava num escritório e esse escritório já começava a falar de gestão. Eu estou falando aí de 17 anos atrás. 17 anos atrás. Era um escritório que ele já começava a pensar, a trazer pessoas, consultores, tá? Pensando numa melhor gestão do escritório. Então já investia, né? Trazia já pessoas. Começava, hoje a gente vê escritórios investindo com muito mais, né? Dando muito mais valor a isso. Muito maior, né? Mas estávamos numa época aqui no Maranhão que mal se falava. Quando a gente falava de gestão nessa época, pior, que nós tínhamos uma revista que hoje, infelizmente, ela não existe mais, né? As revistas praticamente não existem mais. Mas existia uma revista chamada Advogados, Mercados e Negócios, que os donos dessa revista eram a Lara Salem
e o Rodrigo Bertozzi, que tem uma das maiores consultorias de escritórios e departamentos jurídicos do Brasil. Eles tinham essa revista. Era uma revista que só tratava de mercado, de gestão, né? Coisas que já se falavam em outros estados, sobretudo em São Paulo, no sul e no sudeste. E aqui mal se falava. Então ali era que a gente extraía alguma coisa, já gostava de ler. Ele falava mercado futuro, por exemplo, falava muito. Eu lembro que eu lia, há 17 anos atrás, eu li uma reportagem do agro, né? Do agronegócio e departamento jurídico, e escritório de advocacia, que hoje é uma realidade. Ou seja, lá atrás já se falava, por exemplo, de segmentação. De segmentação. E ao mesmo tempo, eu li uma reportagem que até isso me lembra um bordão, que ele falava que o advogado, né, o novo advogado, tinha que ser um advogado que permeasse em várias áreas, inclusive fora do direito. E aí o bordão, o ditado que a gente lembra é: quem só sabe direito não sabe nada. Porque hoje você tem que conversar com o teu cliente sobre o negócio dele, sobre a profissão dele. Porque toda tomada de decisão jurídica, ele tem que ser adequada para aquele determinado cliente, para aquelas dores em específico. Sobretudo o CNPJ, né? Sobretudo o CNPJ, mas o CPF também não sai disso. E quando o César falou isso, acho que essa frase do César é bem legal, né? E de fato, foi como foi a nossa transição. A gente não começou, Piosca, planejando, tanto é que a gente bateu muita cabeça, né? Então, assim, quando a gente abre o escritório, né, remando ali com muita dificuldade, lembrando que antes disso, César teve muitas experiências, né, na advocacia do varejo, né, na advocacia com autores, viajando pelo interior, fechando contratos ali previdenciários, ou aquelas matérias de consumo de massa. Eu tive uma experiência que eu abri escritório, que durou 6 meses, sem planejamento nenhum. Aí eu tive a experiência de estar dentro de um departamento jurídico, e talvez ali dentro do departamento jurídico tenha me dado os grandes estalos da importância da gestão, porque ali era procedimento operacional puro, né? E de fato, o César é muito preciso. Quando você consegue estabelecer, né, uma boa relação com os CPFs, ou seja, aquela relação, aquela sinergia, e aí você migra, né, para o CNPJ. Então, geralmente, esse foi o nosso caminho. Hoje a gente, às vezes, está no caminho até inverso, Piosca. Hoje os CNPJ nos procuram primeiro, e quando que a gente constata que nós estamos no caminho certo? Quando esses CNPJs agora nos passam seus CPFs. Ou seja, agora olha só como muda a ordem das coisas. Mas inicialmente nós não planejamos isso. O escritório ele foi andando sem planejamento, fomos passando por aquela chamada dor do crescimento. E foi muito difícil. E aí quando a gente estava colapsando com a dor do crescimento, a gente, olha, não podemos mais gerenciar o nosso escritório por instinto, ou tão somente por empiria. Temos que ter consultores. Então, fez toda a diferença a contratação de uma consultoria. Mas se eu tivesse essa minha visão, eu acho que hoje, através do teu trabalho, do que a gente está fazendo aqui, disseminando essa informação, eu acho que esses novos advogados que vão começar a sua profissão, eles talvez vão passar muito menos pela dor do crescimento que eu passei. Se eu pudesse não passar para as dores, porque gerou cicatrizes, tive feridas, eu poderia ter diminuído muito delas, né? Então, muitas delas. Então, eu acho que, sim, nós temos que começar com um bom planejamento estratégico, uma boa gestão. E hoje nós temos muita informação. Nós temos aqui um podcast falando sobre isso. Nós temos muito material na rede, né? Muito material. Então, hoje também não é tanta desculpa a falta de recursos para você ter um bom planejamento. Com certeza. E eu me incluo nisso, doutor. Eu sou advogado também, estou começando meu escritório, abri uma unidade física, mas eu estou vendo que não basta conhecimento técnico, não basta marketing, né? Tem muita coisa por trás e que eu estou passando por isso. E que eu observo e comungo daquele inverso da frase que está escrita na bandeira do Brasil, né? Ao invés de ordem e progresso, né? Progresso primeiro e depois ordem. O barco está caminhando e com o barco caminhando a gente vai construindo ali a jangada que depois vai virar um grande navio, né? Estou passando muito por isso. O Piosca começando já contratou, né, alguns estagiários. Eu ainda vou contratar o meu primeiro estagiário. Eu estou vendo que se não tiver que existe uma diferença entre processos e procedimentos. Estou criando os meus pequenos procedimentos para criarem grandes processos. Perfeito. Né? Queria até que você pudesse trazer essa visão, essa diferença entre processos e procedimentos, porque eu queria destrinchar esses 4 grandes pontos que você trouxe, né? O financeiro, mas iniciar com processos e procedimentos. Qual é a diferença? Como que isso impacta, né, no escritório? Perfeito. Vamos lá. No planejamento estratégico, a gente primeiro precisa conceber a ideia de que esses 4 itens que eu falei ainda há pouco, né? Financeiro, mercado,
pessoas, né, recursos humanos, pessoas e processos e procedimentos, eles se interligam. Todos estão ligados um ao outro. Por exemplo, você precisa de recurso para contratar um estagiário. Olha o teu planejamento financeiro se interligando aí com o teu planejamento de pessoas. Perfeito? O teu planejamento de pessoas se interliga com o mercado. Eu preciso de uma pessoa com um perfil X ou Y, que tem uma especialidade ou um melhor conhecimento sobre a área tal, porque eu vou vender isso para o meu público-alvo. O marketing, o mercado, se interligando aí com a sua pessoa. E tem um processo e os procedimentos. Aí vou responder a tua pergunta de forma objetiva para eu contextualizar. O procedimento é algo micro, tá? O procedimento é algo micro. É o quê? É desde o cafezinho, desde a jornada do cliente na hora de como ele bate na tua porta, que a gente chama de jornada do cliente dentro da tua organização, né? Como ele foi abordado, seja através das leads geradas, né, através das redes sociais, da estratégia de marketing, tá? Ou mesmo por indicação, enfim, desde o momento que você aborda esse cliente, a gente fala aquela da pirâmide, né? Mas desde o momento que você aborda primeiramente, quando ele bate na porta do escritório, por quem ele é recebido, como ele é recebido, o café, como é servido, a forma de tratamento dele naquele é mais formal, menos informal, né? Tudo isso são procedimentos que, ao todo, eles vão consolidar o quê? Os seus processos, tá? Sim. Então, um é micro, o outro é macro. Até ele chegar no advogado, ele passa por fase. Na verdade, é até ele receber o bem jurídico na qual ele te contratou. Uhum. E nem isso, na verdade, vamos além. Porque você também tem que ter bons processos e procedimentos para analisar evasão de clientes. A retenção, né, dessas pessoas. Porque ele ajuizou aquela determinada ação com você, ou um parecer jurídico, seja lá o que for, né? Aí, às vezes, acaba o processo, ou acabou o serviço, né? Passa 1, 2, 3 anos. Será que 1, 2, 3 anos ele não teve mais nenhuma dúvida jurídica, uma questão jurídica? Por que ele não voltou? Então, isso precisa continuar no radar. E isso precisa ter processos e procedimentos bem estabelecidos. Porque como é que é a vida do advogado hoje? E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui se enquadra a muita gente que está aqui nos ouvindo e enquadra vocês aqui. A vida do advogado é o seguinte: no dia que ele não tem uma audiência, tá? Ele chega no escritório dele. Aliás, não precisa nem chegar. Ele já acorda com dezenas, centenas de mensagens no telefone. Né? E, obviamente, coisas pessoais e coisas do escritório. Então, ele passa já as primeiras horas da manhã dele respondendo. Cadê meu processo? Como tá isso? Como tá aquilo? Tá? E aí você vai, então, praticamente tua manhã é tomada por isso. Porque num tempo menos digital, nós éramos menos contatados. Porque antes ou era ligação, mensagem de texto se cobrava. Então, você só utilizava mesmo quando era extremamente necessário. Hoje, como nós temos essa facilidade de contato, nós atendemos aí, se a gente for parar para numerar, a gente fala com 50, uma interação social de 50 a 60 pessoas por dia, se a gente incluir grupos nisso, né? Então, o que a gente faz? A gente já faz humanamente o que a gente chama de CRM. A gente faz o Customer Relationship Manager, né? Que é justamente esse sistema de customização de relação com os nossos clientes. Então, uma das coisas que é muito importante, que tu tem que ter esse viés no teu crescimento, tá? E eu falo isso para Piosco também, que já está com um tamanho assim bem robusto, é já se preparar para essa dinâmica. Porque hoje o maior valor que você pode gerar para o seu cliente é a disponibilidade junto com informação. Você não pode ser aquele advogado que fala com o seu cliente quando você é contratado, e depois você fala com ele quando foi marcada uma audiência, e depois você fala com ele quando sai a sentença. Esse cliente, por mais que ele não entenda, ele quer saber o que você está fazendo. Se você apresentou a réplica, se você apresentou uma petição de juntada de subestabelecimento. E aí você tem duas opções de como fazer isso. Ou você vai fazer isso de forma pessoal, e vai chegar um momento, sobretudo no teu escritório, que você não vai conseguir. Como dizia um amigo meu, advogado muito querido, vou até mandar um abraço para ele aqui, o Dr. Fábio do Alibe, né? Ele falou para mim, a gente conversando uns 12 anos atrás, né? Ele, Diego, todo negócio, inclusive um escritório de advocacia, ele é feito para crescer.
Ele não é feito para ficar num platô, ele é feito para crescer. Ele tem que criar musculatura. Para ter momentos ruins, você tem que ter musculatura. Então, se você está com um negócio que é para crescer, você já vai ter que pensar quando você tiver 500, uma base de 500, 1.000 clientes, e que você não vai conseguir falar com eles de forma imediata e pessoal. Então, você tem que estabelecer um bom CRM no seu escritório. Hoje nós temos uma série de ferramentas que te auxiliam, né? Vamos lá, quando a gente faz uma... Gosto de fazer essa analogia. Quando a gente faz uma compra na Mercado Livre, Magazine Luiza, né? Antigamente a gente comprava, a gente ficava naquela insegurança quando vai ligar, vai chegar meu produto quando? Olha como a gente fica tranquilo comprar nessas plataformas, porque você compra e chega lá no seu WhatsApp. Sua compra foi aprovada. Sua compra foi pro transportadora. Sua compra chegou no centro de distribuição na cidade lá de Santa Catarina. Sua compra já saiu de Santa Catarina e chegou em São Luís. Sua compra vai chegar provavelmente no dia tal da sua casa. A palavra-chave para receber isso aqui pode durar 50 dias. Não importa. Mas essa informação, ela te tranquiliza. O que não tranquiliza o teu cliente é quando ele não tem informação. E aí você não está gerando valor para ele. Aí ele só vê preço. O processo dele ou a demanda pode durar 5 anos. Mas se você está com frequente contato e prestando todas as informações, ele fica tranquilo. Ele está vendo as coisas acontecerem. Perfeito. Eu acho interessante essa questão da disponibilidade. Inclusive, no podcast que eu participei como convidado, bati muito nessa tecla, né? Porque a disponibilidade, ela agrega valor demais. Eu estava te ouvindo falar a respeito de gestão e costumo dizer o seguinte, sobretudo para quem está começando como eu, né? Às vezes as pessoas acham que eu já estou no nível do Pires e Menezes, mas espero chegar lá. Amém. Né? E quando a gente fala de gestão, quando a gente fala desses quatro macro processos de gestão, financeiro, pessoas, marketing e processos e procedimentos, às vezes a gente acha que é algo distante, né? Não, eu não preciso ter isso aqui agora. O que é que eu tenho feito e que assim tem me ajudado muito? O financeiro, eu sou financeiro. Hoje eu, naturalmente, exceto a questão de gestão de pessoas que fica mais com a Sara, mas os outros 3, quem cuida sou eu. Então, quando eu preciso ser o diretor financeiro, eu boto o chapéuzinho de diretor financeiro. Tá, quais são as despesas que eu tenho no escritório hoje? Essas despesas estão me impactando aonde? Não preciso mais ser o diretor financeiro agora, eu preciso ser o diretor de marketing. Eu tiro o chapéu de diretor financeiro e boto o chapéu de diretor de marketing. João, como é que a gente faz para diminuir o custo dessa campanha? Porque eu já exerci a função ali de diretor financeiro. Ou seja, quando a coisa vai tomando proporção, aí sim, você delega. Eu conheço, inclusive, pessoas que contratam administradores para gerir nos seus escritórios. Existem escritórios que fazem isso. Porque o cara ele quer estar focado ali na atividade jurídica, ele quer estar ali na prospecção de clientes. Então, assim, isso que o Diego está falando, que o Diego acabou de falar, não é algo distante. É algo que é próximo. Obviamente que, a depender do escopo de escritório que você tenha, é algo muito mais maduro, muito mais perceptível. Quando o escritório é bem menor, sem dúvida. Obviamente, mas isso não deixa de, por exemplo, você fazer o planejamento estratégico do seu escritório. Mas eu tenho só 2 estagiários, eu não tenho um escritório robusto. Tá, mas faça o planejamento estratégico do seu escritório. Qual é a visão, qual é a missão, aonde você quer chegar, quantos clientes você quer ter na sua carteira de clientes até o final do ano, estabeleça metas. Porque às vezes a gente ouve, Diego é nosso amigo, mas às vezes a gente ouve pessoas falando sobre gestão e acham que isso é algo distante, quando na verdade é algo muito próximo. Eu achei muito, muito massa quando tu falou assim, cara, eu queria saber de gestão antes, queria ter implementado a gestão antes no meu escritório, porque eu teria evitado dores. E dores, inclusive, que geram cicatrizes. Talvez hoje vocês estivessem mais longe se tivessem implementado as ferramentas de gestão que vocês implementam hoje. Essa questão da disponibilidade também é algo interessante. Eu tenho um cliente mensalista, é um dos poucos clientes, pessoa física, mensalista. Né? Mas assim, todo problema que ele tinha, ele trazia para mim, eu falei, cara, vamos sentar aqui, vamos definir um valor mensal, que para ti vai ser mais interessante, para mim também. E aí aconteceu uma situação recentemente que eu achei interessante. Ele me liga até de madrugada. Assim, eu atendo, né? Às vezes quando eu estou disponível eu atendo. E teve uma situação, foi logo no dia que o João nasceu. Eu não atendi ele. Aí ele mandou mensagem pro meu antigo sócio e disse, poxa, o pior é que não está disponível. Aí meu antigo sócio disse assim, como é que ele não está disponível? Se ele te atende de madrugada, sábado, domingo, uma vez que ele não te atende, ele não está disponível? Olha só. Então assim, às vezes o cliente, ele quer, naquele momento, o cliente só vai ligar para o advogado de fato quando ele precisa. Né? Aí, 90% dos casos é assim. E às vezes uma falhazinha que você comete, o cliente já sai dizendo assim, não, cara, não, pô, eu não atendi ele de madrugada, mas porque eu não atendi um dia... Nossa, a margem é pequena, né? Ele já teve a percepção de tipo assim, pô, mas eu tô só, eu tô precisando do meu advogado e ele não me atende. Entendeu? Então assim, essa questão da disponibilidade é algo que é muito interessante e que pouco difundido. Eu acho muito importante. Na verdade, o que a gente tem aprendido é gerar commodity. Tem até gente que diz assim, eu gosto de entrar nesses caminhos mais tortuosos, mas eu vou falar
que a advocacia é como uma prateleira de supermercado, em que você oferece seus produtos. A grande diferença é que muitas das vezes, na prateleira de supermercado, o produto ele não precisa gerar valor. Eu saio já com a disponibilidade de comprar aquele produto, vou lá e compro. Qual é a grande questão? É que na advocacia, muitas das vezes, o cliente ele não quer ter que pagar para ter aquele direito dele assegurado. Na verdade, ele sequer queria que aquele direito fosse violado. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você transicionar na cabeça do cliente que, apesar do direito dele ter sido violado, ele precisa de um advogado para poder garantir aquele direito a ele. E terceiro, ele precisa pagar para ter aquele advogado. Então, assim, eu concordo com ressalvas de que a advocacia você deve oferecer serviços jurídicos como se fosse uma prateleira de supermercado. Eu fui ensinado assim, e eu comungo do entendimento do Diego, de que eu prefiro ofertar valor agregado no meu produto, porque isso vai ter uma reverberação muito maior. Inevitavelmente, eu vou perder a escala. Mas eu prefiro perder a escala e ter uma carteira fixa de clientes que me gerem recorrência, que me gerem indicações. Solidez, né? Então, assim, é muito uma questão mais de gestão. A pessoa que... Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho condições hoje de gerir 1000 clientes. Posso até gerir 1000 processos, mas gerir 1000 clientes diferentes é completamente diferente. Eu tenho, o João tem me acompanhado nisso, migrado o meu foco de advocacia. Obviamente que essa frase do César martelou na minha cabeça. Eu era estudante de Direito quando eu vi ele falando isso na palestra. Ela é muito boa. E eu carreguei isso comigo durante a minha faculdade inteira e comungo muito desse entendimento. Mas hoje eu estou fazendo uma transição na minha advocacia, até também influenciado muito pela Sara, para alcançar mais CNPJ. Porque é uma advocacia diferenciada, é uma advocacia mais pessoalizada. É muito difícil, por exemplo, e aí já vamos entrar no bate-bola, o cliente que é atendido pelo Diego, ele quer ter informação do processo pelo Diego. Sim. Ele não quer ligar para o Pires e Menezes e o estagiário atender e dizer, não, eu vou ver aqui com o doutor Diego. É uma advocacia mais pessoalizada, é uma advocacia mais de relacionamento. E aí, Diego, a minha pergunta para ti nesse sentido, depois de ter feito esse contexto e de ter interagido contigo nessas questões que tu falou, é o seguinte: como é que vocês fazem? E é uma pergunta que vale $1 milhão. Eu já sei qual é a pergunta. Para poder ter o cliente manter a imagem do Diego e do César no escritório. Não necessariamente sendo atendido por mim. Não necessariamente, quando ele ligar para o escritório, a pessoa que vai falar com ele no telefone é o Diego e é o César. Como é que vocês fazem essa transição? Essa pergunta Excelente pergunta. Perfeita. Eu poderia responder ela só com uma palavra: empoderamento. Poderia responder com isso. E já estaria respondido, mas vamos elaborar. Quando a gente iniciou o nosso... Eu vou até dizer para vocês por que a gente tomou... Uma das razões de a gente ter tomado a decisão de contratar consultores e profissionalizar a gestão e planejamento estratégico do nosso escritório. Conversando eu e César, a gente falou o seguinte: nós precisamos institucionalizar o nosso escritório. Qual foi a nossa percepção? Por que escritórios lá do Sudeste tem 98 anos, 100 anos, 50, 40 anos, os sócios fundadores já se aposentaram, já morreram, o escritório parece que está maior, e que às vezes quando a gente olha, né, para alguns escritórios aqui, né, no nosso estado, parece que quando os sócios fundadores se aposentam, né, ou morrem, a gente vê em algumas vezes esse escritório ele decaindo, né? Obviamente que isso não é uma regra, né? Sim. É apenas uma percepção nossa, né? Então a resposta que a gente encontrou foi talvez uma falta de institucionalização. E o que é essa falta de institucionalização? Aquele escritório, ele só serve se ele for atendido por fulano ou beltrano, que é o exemplo que o Pioski acabou de dar. E a gente não queria que o nosso escritório enfrentasse, né, passasse por isso. Então nós temos que institucionalizar, pensando no futuro. Quando a gente institucionaliza pensando no futuro, o que a gente quis dizer com isso? Eu quero me aposentar, eu vou me aposentar em algum momento, ou vou morrer, o César também, né? E eventualmente outros sócios que até lá surjam, né? Mas eu quero que o Pires e Menezes Soares Advogados, né, ele como uma instituição sobreviva com a mesma força, uma força maior. Tá? Então essa foi a primeira perspectiva. E como a gente traz isso para o presente, para hoje, o que a gente, as medidas que a gente tomou para responder a pergunta do Pioski? Essa institucionalização ela passa por um empoderamento. Sim. Qual é? Você não pode abrir mão de ter as melhores pessoas e somente as melhores pessoas. Esse é o primeiro ponto.
Segundo, essas pessoas e somente as melhores pessoas dentro da tua organização, tá? E quando eu digo as melhores pessoas e somente as melhores pessoas, a gente fala para aquela função e para aquele objetivo específico daquela organização. Porque às vezes uma determinada pessoa, ela pode ser maravilhosa, mas ela não se adequa Sim. ao objetivo daquela tua organização, tá? Voltando. Então, esse empoderamento com essas pessoas e melhores pessoas, elas precisam ser empoderadas, elas precisam ser vendidas, tá? Elas precisam ser vendidas para o teu público-alvo. Esse aqui é o nosso time. Esse aqui é o nosso time. Esse aqui é o nosso time, o nosso escritório full service, né? Nós somos capazes de atender qualquer demanda porque nós temos um time plural e nós temos os melhores de cada área dentro do perfil do nosso escritório. Então, esse empoderamento do teu time, porque muitas vezes você vê o empoderamento só na figura dos sócios. Só na figura dos sócios. Ah, o Diego, o César. Se vocês pararem para ver assim como a gente se vende nas redes sociais, a gente sempre tenta dar uma cara e mostrar o nosso time, tá? E às vezes, mesmo quando as pessoas me procuram, né? Eu já, por exemplo, Direito da Saúde, que recentemente o Piosque me ligou pra gente fazer uma parceria, não foi, Piosque? Isso. Né? Direito da Saúde, Piosque, você vai falar aqui com a melhor do meu time, né? O Piosque ficou super satisfeito, né? Super satisfeito, super domínio e tudo. Tanto eu quanto a cliente ficaram extremamente satisfeitos. Olha só, então assim, e aí vem o procedimento operacional padrão, vem a cultura organizacional do escritório, né? Você vê um perfil, ela não destoa, nenhuma pessoa do meu time destoa da nossa cultura. A forma de falar, a forma de tratar o cliente, a forma como abordá-lo, como cobrá-lo, como ser maleável nos honorários, quando ser duro, quando for para explicar tecnicamente o que explicar, qual a linguagem. Isso é um perfil criado dentro de uma cultura. Então, esse empoderamento com uma cultura organizacional sólida faz com que o escritório seja muito mais importante que a figura do Diego, que a figura do César. Tá? Então, esse obviamente que é difícil fazer esse giro, Piosque, mas esse é um processo, é você buscar institucionalizar através de empoderamento. E você tem uma cultura organizacional bem estabelecida. É preciso que quando você fale com alguma pessoa daquela organização, você é estagiário do Diego, né? Eu acho muito legal quando falam isso, né? Porque eles têm um perfil, eles olham, eles observam, eles são orientados. Qualquer pessoa que entra no nosso escritório, eles passam por um processo de onboard, né? A gente vai lá, a gente fala quais são os nossos valores, qual é o nosso objetivo, o que nós esperamos, regimento interno, aonde essa pessoa pode chegar aqui. Ele olha só, esse advogado XYZ são ex-estagiários. Então, eles conseguem trazer para eles aquela cultura. Eles também trazem um pouco da cultura deles para a gente, né? A gente vai absorver, né? A cultura ele vai se transformando, né? Então, uma cultura organizacional sólida, empoderamento da equipe para te gerar institucionalização. E aí, obviamente, que esse processo com uma pessoa jurídica, Piosque, né? Ele é um processo menos doloroso do que com um CPF, uma pessoa física, tá? Mas você faz plenamente se você tiver um bom procedimento para fazer essa transação. Cara, assim, primeiro tem que ter muita maturidade para fazer isso, né? Primeiro ponto, tem que ter muita maturidade para não ter aquela percepção de dizer assim, não, eu vou colocar... Ou então, tipo assim, né, eu vou colocar João para atender, mas se o João sair daqui, provavelmente aquele cliente vai com o João. Então eu vou atender com o João. Deixa eu ver aqui, João. Porque o escritório sou eu, né? O escritório é o Diego. Por mais que o João que vá atender o cliente, mas o escritório é o Diego. Então, assim, quando você delega, e eu acredito que a atividade de delegação, ela também passa por maturidade, você precisa ser maduro o suficiente para delegar, é muito interessante. E eu te ouvindo falar, eu acredito que talvez essa seja o grande gargalo de muita gente hoje, né? A gente teve em Fortaleza um evento que reuniu mais de 1.000 advogados, a gente ouviu muito eles falando sobre gestão de pessoas. Sim. E aí eu tenho dois pontos. Na verdade, um comentário para fazer e uma pergunta. O comentário é que muitas das vezes, naquela advocacia tradicional, como era o processo de seleção do estagiário. Você fazia o processo de seleção do estagiário, nós somos selecionados assim. Você fazia o processo de seleção do estagiário, você dizia o que você queria, se ele sabia escrever peça, tudo bem. Tu não analisava perfil comportamental, tu não analisava nada. E aí, colocava o estagiário para trabalhar e dizia assim, tu tem que fazer essas 10 iniciais aqui e essas 10 contestações. Pronto, era isso. O onboard era isso bem aqui. Hoje, você tem que ter todo um
quando você estabelece procedimento, você tem todo um processo para fazer um board. Eu, por exemplo, eu adotei com a Sara o seguinte método. Atividades que são rotineiras, para que o estagiário desenvolve para a gente gravou um vídeo e disponibilizou na plataforma. Por exemplo, coisa básica, geração de custas processuais. Se o estagiário ele vê que o prazo é um despacho em que a juíza ou juiz intima para juntar custas, ele já sabe onde vai ver o valor do processo, como gerar as custas, ele já prepara a petição, já com boleto de custas, para eu mandar para o cliente, para na hora que o cliente pagar, eu já ir lá e protocolar. Coisas que são básicas, né? Procedimentos Procedimentos básicos. Procedimento. E aí, Que é muito importante. O combinado com eles é o seguinte, o que não está no vídeo, vocês perguntam. Mas o que está na plataforma lá, vocês não precisam perguntar. Sim. Porque é daquele jeito que está ali, não precisa fugir muito daquele padrão, né? Diego, outra pergunta que vale $1 milhão. Como reter bons talentos? Eu queria só fazer um complemento em relação a essas duas perguntas, eu ia fazer exatamente elas. Tem uma frase do Jim Collins, né, que é um baita escritor, que ele fala primeiro quem, depois o quê, né? Primeiro escolhe as pessoas, coloca elas no barco e depois siga a tua direção. Porque eu também tenho visto, né, a gente tratou mais de 100 escritórios ao longo desses 4 anos. Então a gente viu muita coisa acontecer em relação, principalmente à contratação, né, de pessoas para o time. E aí sempre tem essa dúvida de quais os procedimentos tomar para trazer alguém para o teu time, reter essas pessoas e implementar essa cultura nessas pessoas. Ah, é a sexta-feira do dia do aniversário de fulano, é assim que a gente contempla essa pessoa para o time, é o fim do ano ali do amigo secreto. Como é que a gente faz de fato, né, na prática, com a tua experiência mesmo, que tu conseguiu condensar, né, atrair essas pessoas para o teu time? Seria por aí que eu queria saber. No planejamento estratégico, a parte que eu digo que é a mais complexa é a parte de pessoas. Porque são interesses infinitos para bens finitos, né? Pessoas... o César, meu sócio, ele costuma dizer, o ser humano costuma fazer muita ser humanice, né? Então isso é muito difícil você lidar com pessoas diferentes que têm uma biografia diferente, que vem de origem diferente, que tem objetivos. Não adianta... eu acho que é uma ilusão você falar que todos têm um objetivo em comum para aquela organização. Não. Todos têm objetivos individuais em primeiro lugar, e o que você tem que fazer é canalizar que esses objetivos individuais eles sejam coerentes com o objetivo da organização. É isso que você tem que fazer, porque todos têm os seus objetivos individuais, não pessoais. Tem como tirar isso, não tem como tirar isso do ser humano, não tem como. Então você tem que pegar isso e canalizar, casar com o objetivo da organização. E aí, quando a gente fala de reter talentos, né? Eu não gosto de generalizar aqueles perfil de determinada geração, né? Não gosto de fazer isso, né? Eu tenho todo o cuidado quando eu falo com meus estagiários, com os meus alunos na faculdade. Mas é inegável que houve uma transformação de gerações, de interesses. Tem um estudo que diz que essa nova geração ela está mais em busca de trabalhar com um propósito do que o valor propriamente dito, tá? Então, com preço, vamos dizer assim, propriamente dito, do que ela recebe. Obviamente que isso sempre vai ser relevante. A Gen Z, né? A geração Z que você está falando. Exatamente. Então, porque eu não gosto de falar das gerações, né? O dinheiro sempre vai ser importante. Quanto eu recebo, quanto eu vou receber, quanto eu vou receber de aumento, quanto eu vou receber de bônus, sempre vai ser importante. Sempre. É com isso que a gente, né, vive, né? Paga a nossa saúde, paga a nossa... Boa parte da nossa felicidade vem do dinheiro, né? Pra você poder viajar, dar uma boa casa para sua família, não é isso? Ter o seu carro para se locomover. Bom, mas hoje está muito alinhavado com o propósito. Precisa fazer sentido para aquela pessoa, para aquele talento, o que ela está fazendo. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Ela precisa ter um propósito, precisa estar... Eu falei para vocês que nós temos que alinhar os propósitos individuais com o propósito da organização. Então, aquilo ali tem que estar, primeiro, alinhado com o propósito individual dela. Você pode ter o melhor clima organizacional do teu escritório, pode ser maravilhoso, mas se o teu escritório, a forma como ele caminha, onde ele quer chegar, não está minimamente alinhado com aquela pessoa, em alguma hora ela vai sair. Porque são objetivos diversos. E isso você não consegue controlar.
Isso você não consegue E controlar. às vezes nem com o dinheiro tu vai conseguir mantê-lo ali. Pode manter por pouco tempo, dá uma sobrevida, né? Mas o destino vai ser o mesmo. Então tem essa parte que você não controla, tá? Mas, em viés práticos, primeiro, você precisa ter a sua missão, visão e valores muito claros para todo o teu time. Eles precisam assimilar aquilo ali, acreditar naquilo ali. E quando eles vão acreditar? Quando eles veem no dia a dia que você de fato acredita e está caminhando naquela direção. Então eles olham, olha, realmente aquilo ali não é um pedaço de papel ou tá no site ou na rede social. De fato eles acreditam e toda a tomada de decisão deles são com base nisso. Né? Eu vou dar um pequeno exemplo sobre clima, missão, visão e valores. E financeiro, olha só, pequenas coisas que podem fazer a diferença. 2 exemplos aqui, João. Há uns anos atrás a gente descobriu que nós estávamos gastando aí em torno de 5 a 7 mil reais por ano de bolo de aniversário. Bolo de aniversário. Quando a gente viu isso, para fazer o planejamento estratégico financeiro, como pode isso a gente ser uma fortuna de bolo de aniversário? De bolo de aniversário. Não. O que a gente vai fazer? Tem que economizar, não pode ser assim, papapá, não vai ter mais aniversário, vamos fazer aniversariante do mês, porque aí faz aniversariante do mês. E aí, o que quando a gente estabelece a nossa missão, nossos valores, né? Toda a nossa tomada de decisão, inclusive nas pequenas coisas, vão ser direcionadas por ela. É a nossa constituição, né? Gente, o que está nos nossos valores, né? É a valorização de cada pessoa do nosso time. Se a gente fala que a gente quer valorizar cada pessoa do nosso time, a gente não pode fazer aniversário antes do mês. E dentro dessa perspectiva, o que importa para aquela pessoa não é o bolo, o tamanho do bolo, se ele é confeitado ou se ele não é confeitado. É porque naquele dia do aniversário, todo mundo se sentiu especial. Então a gente comprou bolos mais simples, mais baratos, casou no nosso planejamento financeiro, conseguimos fazer um corte substancial e a pessoa continua se sentindo especial, porque foi um momento em que todo mundo disponibilizou 20 minutinhos para lá, para ouvir, para discursar e tem emoção, né? Segundo ponto, quando a gente cresceu, pior, que a gente teve que ir para uma outra sala que ficava fora do anexo, né? Então meio que a gente, vamos para lá, é uma sala que vai ter umas salas privadas, vamos botar um advogado X lá, porque ele atende muito cliente, ele vai para lá, ele vai ter uma sala para ele. Só que a gente não se atentou para os perfis comportamentais de cada um, né? Que antes não se dava valor para isso, hoje é essencial. E a gente percebeu que quem ficou lá, quem foi para lá era uma pessoa que ele tinha um perfil de poder, né? De influência, perfil I, e quem ficou, né? Trabalhando nas baias era um perfil mais analítico, né? E aí ambos diminuíram essa produção. Por quê? Porque ele ficou mais o que tinha poder, o que tinha um perfil de influente, que gosta de estar com pessoas, de estar interagindo, explicando, né? Ele se sentiu isolado. E aquele que tinha perfil A, analítico, ele queria ficar isolado, para ficar martelando o teclado e ninguém nem... Que é aquele que tem a bateria social baixa, né? E aí quando a gente percebeu isso, analisando os perfis comportamentais de cada um, a gente trocou, né? E a produção voltou. Então, para a gente reter talentos, primeiro, pessoas certas nas funções certas. 2, pessoas que tenham valores minimamente próximos aos valores da organização. Isso é essencial. Tá? Quando a gente fala as melhores pessoas, somente as melhores pessoas, é o quê? São valores que sejam próximos à da tua organização. Tá? Valores distantes, elas não vão ficar por muito tempo. Né? Terceiro, elas precisam saber para onde elas vão, para onde elas estão indo nessa embarcação. E aonde elas podem chegar. E aí entra, por exemplo, um plano de carreira. Tá? Transparência, tá? E um bom clima, e para você ter um bom clima não basta só você fazer comemorações, isso é tudo importante, não é bobagem. Comemorar pequenas vitórias, grandes datas, valorização, tudo isso é importante. Mas primeiro tem que ser verdadeiro e precisa ser planejado. E aí vem um bom regimento interno, vem um bom plano de carreira. Tudo isso, mesmo quando o escritório é pequeno, né, quando você consegue vislumbrar, poxa, eu estou aqui, mas eu posso chegar até ali, né, aquela pessoa, ela vê um início, meio e fim. Então aí eu acho que são boas ferramentas que não são definitivas, isso por si só não garante, mas você aumenta a sua possibilidade de retenção de talentos. Legal demais. Uma aula assim, tô extasiado. Quando é que vai ser a segunda edição do podcast? Vai sair. A agenda dele é difícil, mas a gente olha, é porque não é difícil não, João me tava desmarcando. A segunda vez.
tentar trazer o Dr. César também, né? Traz, olha, vocês trouxeram o César para falar de controladoria aqui. A cabeça de vocês vai explodir, Já viu? manda mensagem pra ele, eu sou co-hoster também nesse daí. Eu venho como co-hoster, eu venho como o Marvin tá ali escondidinho pra ouvir, viu? César, assim, as palestras que eu participei com o César, estando na faculdade, ou estando já advogado, assim, viraram muita chave na minha cabeça. Muita mesmo. A mente de César para análise de indicadores e criação de métricas e indicadores é incrível. Sim. Vale a pena, vai ser muito conteúdo. O que não se pode medir, não se pode gerir. Exatamente, né? Doutor Diego, já se encaminhando, né, pro final do nosso bate-papo, eu ia tentar ter um acréscimo na pergunta, ia perguntar se existe alguma possibilidade no escritório daquele tipo de contrato, na verdade, de partnership, né, aquele contrato que talvez coloca aquele colaborador como sócio, né, eventualmente. Mas no desenrolar da conversa, eu percebi que existe, né, a possibilidade de trazer grandes talentos para o escritório e com base nesse talento ele vai assimilando, vai vendo se de fato o escritório faz parte para ele pode sim, talvez alcançar, né, um dia ser sócio, né, e Com perpetuar certeza. o escritório, né, além da pessoa do... É o nosso do... desejo, é o nosso desejo. A gente quer muito que as pessoas que estão conosco elas se desenvolvam para virarem sócios, né? O nosso próprio estatuto ele permite, inclusive, várias transações nesse Sim. crescimento, como, por exemplo, sócio de serviço, né? Para depois virar um sócio patrimonial também. Então, nós temos essa figura no nosso próprio regimento, né? Sim. No nosso próprio estatuto. E nós temos um plano de carreira em que a gente estabelece, por exemplo, o advogado júnior 1, 2, 3, advogado pleno 1, 2, 3, advogado sênior. Então, a gente tem esses crescimentos com indicadores, com avaliações. Lá a gente faz, que é preciso ter as avaliações 360, né? Então, esse crescimento no plano, ele é pautado em avaliações. Então, por exemplo, o que seria a avaliação 360 graus, Pioski? Ele é avaliado na posição pelos seus superiores hierárquicos. Então, são aqui eu e o César, por exemplo. Ele tem a avaliação pelos pares, porque aí você já tem outros tipos de avaliação, o de cumplicidade, de parceria, de trabalho em equipe, né? É outro tipo de avaliação. E você também é avaliado pelas pessoas que no plano hierárquico estão sendo lideradas. Então, por exemplo, estagiários te avaliam, né? E aí você já avalia o quê? Liderança, né? Que se você está transmitindo conhecimento. Sim. E você é avaliado também pelos clientes, que aí você analisa técnica, segurança, credibilidade, disponibilidade. Então, esses são os vieses, né, subjetivos para transformar em números objetivos da avaliação e, obviamente, alinhado aos números, né? Sustentações orais, prazos, êxitos, vitórias, né? Respostas, assertividade de resposta. Então, inclusive, os estagiários, eles já são acostumados com essas avaliações, tá? Toda petição que eles fazem e são corrigidas, né? Os advogados avaliam, você tem lá o sistema de avaliação, que você avalia, pedi para corrigir determinado ponto. Quando voltou a petição, veio com erro novamente, né? Errou 2 vezes, ou a petição inteira estava fora do escopo, não sei o quê. Tudo isso tem um percentual de aceitabilidade dentro do escritório, né? A gente divide as demandas em pequeno, médio, alto impacto para equilibrar. Nossa controladoria faz isso. Por que isso? Quantas vezes, e aí vocês estão contratando os estagiários de vocês vão ouvir, isso vale para o estagiário, para o advogado, qualquer pessoa da equipe. Eu estou com muita demanda. Não deu para fazer por conta disso. É porque isso. Quando você tem tudo isso muito bem controlado, tá? Você costuma, olha, mas esse mês você teve só 10 demandas, nós tivemos 22 dias úteis. Dessas 10 demandas, 5 foram de baixo impacto, ou seja, petições simples, 3 de médio, 1 de alto, né? E aí eu vi também aqui que você faltou 7 vezes. Então você está com muita demanda ou foi por conta das suas ausências? Sim. Então, você, mas eu estou indo muito bem. E você fala, não, mas é porque me falaram que você não está indo muito bem. Não, mas eu estou indo muito bem. Então fica aquela conversa de que tá bem ou não tá bem? Então, quando você tem tudo isso muito bem avaliado, vou te mostrar por que você não está indo bem, tá? Petição X, voltou para correção. E ela, quando você devolveu com os mesmos erros. Ou seja, você não está se concentrando nas orientações do seu superior imediato, né? Está acontecendo isso. Isso serve também para você fazer diagnósticos e projetos dentro do escritório. Por exemplo, você está vendo uma alta taxa de erros em matéria trabalhista. Gente, temos que fazer um treinamento trabalhista aqui interno para toda a equipe. Perfeito. Temos que fazer um workshop trabalhista, porque não é um problema de um ou outro colaborador. É um problema que está geral. Será que não é o caso de a gente contratar um curso? Sim. Uma pessoa de fora?
né? Então, assim, isso te dá muitos indicadores para você tomar decisões assertivas, sai do famoso achismo, Sim, né? Eu perfeito. acho que assim vai dar certo. Não cai São os na indicadores. subjetividade que Exatamente. talvez iria ter naquela situação se não tivesse os E dados. aí você não né? sai desse ciclo. Perfeito, perfeito. Doutor Diego, como eu falei, caminhando para o final, eu queria novamente agradecer a sua presença, tá? Foi realmente uma aula para a gente, né, Pioski? A gente que está... Eu estou muito mais caminhando, né? Estou no primeiro degrau. O Pioski já está um pouco mais à frente, mas eu tenho certeza que, assim, para advogados mais experientes, com certeza essas dicas elas vão fazer muito sentido. Agradeço ao Dr. Pioski Júnior, né, pela presença. Eu sabia que ele ia, com certeza, me ajudar a conduzir melhor esse bate-papo. E eu espero que o Dr. César possa sentar também nessa cadeira, né, posteriormente. E eu já Com me certeza. autoconvidei para ser co-host quando o César vier. Com certeza. Ele vai ficar muito feliz com o convite e ele vai entregar muita coisa mesmo, viu? Perfeito. Para você que ficou até o final, também te agradeço, tá? Eu vou deixar as redes sociais do Dr. Diego, do Dr. Pioski aqui embaixo. Também vou deixar do Instagram, né, de ambos. E no próximo episódio, espero contar agora com o Dr. César, convidando ao vivo aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.